Olá pessoal, meu nome é Danusa, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho e hoje a ideia é que a nossa palestra acabe abordando um assunto super pertinente e relacionado ao nosso dia a dia. O tema da nossa palestra de hoje é crise política, corrupção e espiritismo. Então, para que nós possamos refletir sobre esse assunto, eu convido a todos a fazermos uma prece inicial, mesmo à distância. E juntos e em comunhão, possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a sua doce figura, e pedir carinhosamente a Ele que nos ampare, nos guie, nos oriente, nos intua durante esses momentos de atividade, que possamos, de fato, nas reflexões que surgirão, aplicarmos a sua lei de amor e justiça no nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa sociedade. Obrigado, Mestre Jesus, por tua misericórdia. Esteja conosco, não apenas nessa atividade, mas durante toda a semana. Obrigado pelo teu amor, que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, como eu mencionei antes, sobre um tema realmente super importante. Porque o nosso tema está relacionado, então, a entender um pouco sobre crise política, corrupção e a ligação que o Espiritismo tem quanto a esses temas. Mas muitas vezes, quando mencionamos até mesmo apenas a palavra política, associando ela a uma religião, uma filosofia, muitas vezes há um desconforto, há uma certa negação, como se ambas palavras, filosofia, religião e política, não pudessem, de uma certa forma, estarem associadas. Por isso eu gostaria de trazer para nosso debate, para nossa reflexão, um livro super legal, muito pertinente e muito válido para quem tiver um interesse quanto a esse assunto. O livro ele se chama O Espiritismo e a Política para a Nova Sociedade, do Ailton Paiva. Ele é um livro que trata desses assuntos que nós vamos mencionar hoje, mas também trata de uma série de outros assuntos ligados à atualidade, apesar de ter sido escrito em 1996. Além disso, nós temos, claro, como base as obras básicas de Kardec, principalmente para o nosso debate, o Livro dos Espíritos. E por que é importante mencionar que esses livros e essas obras vão estar interligadas à nossa palestra? Porque, como eu mencionei, comentei antes, quando se fala de política e espiritismo, surge a pergunta, que aliás é a primeira pergunta que o autor, o Ailton Paiva, faz no seu livro, no primeiro capítulo, é a primeira pergunta que ele faz quanto a essa ligação. Ele pergunta, haverá alguma relação entre espiritismo e política? Muitas vezes, o autor nos alerta que, a partir dessa pergunta, os próprios espíritas, o próprio meio espírita, responde com pressa, dizendo que não há uma relação entre espiritismo e política. E muitas vezes, de forma superficial, respondendo que ambas não se misturam. E aí é que deve estar o nosso cuidado. Nós devemos refletir um pouco mais se, de fato, elas não estão juntas. Por que tomamos a política como algo negativo que não pode, que não deve ou que não está associado a uma religião ou a uma filosofia? E aí o autor nos mostra que, sob um aspecto filosófico, da doutrina espírita, o espiritismo sim tem muito a ver, então, com a política. Por quê? Porque a política é uma forma de administrar a sociedade de um modo justo. Então, se a política é uma ciência, é uma arte que nos traz uma série de diretrizes, regras, para que a sociedade seja organizada de um modo justo, a fim de beneficiar a todos e promover o bem comum, então sim, o espiritismo, sob esse aspecto filosófico, está ligado à política. E está ligado à política porque o próprio espiritismo nos traz, no Livro dos Espíritos, uma série de leis, lei da justiça, lei do amor, lei do progresso, uma série de leis, de diretrizes também, de formas como nós
seres humanos, devemos nos organizar na nossa sociedade para que ela possa progredir, para que todos, de uma forma em conjunto, possam se elevar, possam crescer juntos. Então, sim, nós estamos vinculados à política, e isso não é negativo. Muitas vezes, pensamos de forma negativa quanto à política, porque confundimos política, o termo política, que é uma ciência, uma arte, justamente para dar ordem, organização à sociedade, com o que se chama, talvez, de política partidária. A política partidária, quando se fala em política partidária, nós estamos falando de uma organização de um grupo em torno de um ideário, de um ideal, de um programa, de uma série de regras, de aplicações da política, mas na tentativa de realizar de forma legislativa, administrativa, o que o Estado exige. Então, nós temos uma série de partidos diferentes, com ideais diferentes, com propostas diferentes, e aí é que muitas vezes se confunde ou se acredita que política se resume a isso, a esses partidos, mas não. E aí também devemos lembrar o que o Ailton Paiva nos diz, que há uma diferença de política, de partido, no caso de política partidária, e também de politicagem. Porque o termo politicagem, ele está ligado a uma tentativa, aí sim, no caso negativa, uma tentativa de um grupo ou de uma pessoa tentar se beneficiar, ter benefício próprio a partir de políticas ou de formas no qual a política possa trazer vantagens pessoais. Ou seja, não dá para confundir a politicagem com esses outros dois termos, porque ela se caracteriza como uma ação de pessoas, até mesmo, no caso, inescrupulosas, que tentam de forma desonesta, então, ganhar vantagens próprias. Então, vejamos só como uma questão, muitas vezes, de termos, de palavras, de conceitos que nos levam a, muitas vezes, não querer relacionar política com o espiritismo ou com o movimento espírita. E por isso esse livro é muito importante, muito interessante e tem total relevância para o movimento, porque nos traz esse alerta, nos traz essa reflexão de que, se nós olharmos para o meio espírita, nós não podemos, então, dizer que o espírita, aquele indivíduo que se considera espírita, que ele se torne alienado no seio da sociedade quanto ao que ele vive, por ele ter como argumento que o espiritismo e a política, elas não têm relação, elas não têm nada a ver. Porque é preciso lembrar que a vida material e a nossa vida espiritual, elas têm dimensões contínuas, elas estão interligadas, e a nossa postura como ser humano, como seres integrais no mundo, vai estar totalmente ligada às nossas palavras, às nossas ações, às nossas escolhas, à forma como nós vamos nos agilizar dentro da sociedade. Então, sim, o nosso ser, todas as nossas crenças filosóficas, todas as nossas crenças morais, elas estão relacionadas ao ser social que nós somos. Não há como dividir isso. E as próprias instituições espíritas, elas apresentam suas próprias políticas de organização, de ordem, uma forma de fazer com que os trabalhos aconteçam, com que os grupos sejam desenvolvidos. Então, por isso, nós vamos aqui, de novo, reforçar o que é política. Quando nós falamos em política, o que é importante lembrar? A palavra política vai para além de partidos políticos. A palavra política é toda atividade que as pessoas praticam, então, com o objetivo de quê? De influenciar acontecimentos, pensamentos e, sobretudo, decisões dentro da sociedade em que se vive. Então, quando nós estamos, que é um exemplo que o Ailton Paiva utiliza, quando nós estamos numa feira, quando nós estamos fazendo compras, estamos conversando com alguém sobre as mudanças que o país deve tomar,
as mudanças que a saúde, que a educação deveriam ter para beneficiar a todos. Nós estamos fazendo política. Nós estamos conversando sobre política. Nós estamos ocupando o nosso papel como integrantes desse meio social e discutindo algo que está relacionado a todos nós, que são essas regras, essas diretrizes que nos conduzem e que levam o progresso daquele país, daquele estado, daquele local. Então, muitas vezes, quando nós comentamos, não quero saber de política, não me interessa a política, nós devemos rever esse ponto de vista. Por que não nos interessa a política? Por que não nos cabe? Por que nós acreditamos que não nos cabe discutir sobre política? Será que não estamos confundindo novamente a política, a importância que temos como cidadãos, a importância das nossas escolhas, dos nossos votos, das nossas decisões como cidadãos? Não estamos confundindo isso, talvez, com a politicagem? Ou então, de novo, apenas restringindo política a partidos políticos, a discussões que muitas vezes elas não geram nenhum tipo de benefício? Então, cabe aí a nossa reflexão. Que tipo de política, então, acreditamos estar desenvolvendo ou atuando ou realizando? Por isso, de novo, o objetivo central da política, como arte, como ciência, é gerar o bem comum. E aí cabe lembrar aqui que o bem comum muitas vezes é confundido com apenas a aquisição de bens materiais. No momento em que, então, um determinado grupo, uma determinada sociedade começa a adquirir ou começa a ter avanços apenas materiais, tecnológicos, a gente às vezes confunde isso com o bem comum, mas não. Também cabe de novo aqui lembrar, bem comum é um conjunto de condições, uma série de condições reais, concretas, que vão permitir que todos os membros de uma comunidade consigam atingir, consigam se desenvolver de um nível, a um nível de vida, à altura de todos poderem dizer que há dignidade humana. Então, quando se fala em bem comum, é oferecer um mínimo de dignidade humana para os seres que fazem parte de um grupo. Saneamento, educação, saúde, acesso à informação, então, a alimentação. Há uma série de condições básicas mínimas para se dizer que o ser humano precisa viver, para bem viver, para conseguir progredir. Então, de novo, o bem comum não está restrito a questões de aquisição material, mas de uma vida mais digna ou até mesmo de uma vida com mais qualidade, né? Tendo suas condições mínimas sendo atendidas. Então, vejam só, política está relacionada ao bem comum, a gerar o bem comum a partir das suas regras, das suas diretrizes. E estamos pensando nessa política de forma ampla, porque ela rege a nossa sociedade. Então, a mesma política que rege a nossa sociedade, ela também rege a nossa vida particular, no nosso trabalho profissional, nas casas espíritas onde atuamos. Ela está presente até mesmo dentro do nosso próprio lar. Dentro do nosso lar há regras, há uma política, há um consenso de que cada membro tem ali uma atividade, uma tarefa necessária a cumprir para que todos consigam bem viver. Política está presente na nossa vida, porque somos seres políticos. Estamos inseridos numa sociedade. E isso nos torna seres políticos. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Se a política, ela leva, então, ao bem comum, e o bem comum é essas diretrizes, esse conjunto de ações que oferece a dignidade mínima ao ser humano, vale lembrar, então, de novo, que para que todos nós consigamos ter este bem comum estabelecido ou desenvolvido, ou para que a gente consiga colocar isso em prática, é importante lembrar que quando nós passarmos a perceber, a nos convencer que as virtudes que adquirimos, que a moral que desenvolvemos, ou melhor, o quanto nós moralmente nos desenvolvemos, essas virtudes vão ser os alicerces, vão ser a base
para que a vida humana se construa numa sociedade promissora. Então, quando todos nós individualmente passamos a nos desenvolver moralmente e compreendemos que essas virtudes são a base para uma sociedade mais justa, é aí então que nós fortalecemos os alicerces de uma sociedade promissora, uma sociedade que tem chances de progredir constantemente, de progredir e de crescer constantemente. Portanto, para progredir, o homem precisa de uma sociedade. E vejam só como isso é importante, porque nós aprendemos na sociedade. Nós aprendemos, o nosso primeiro laboratório social é a nossa família. E ali nós aprendemos o que o mundo, muitas vezes, vai também nos aguardar, né? Vai nos oferecer. Então, ali nós temos nossos primeiros aprendizados na nossa família, nosso primeiro laboratório. E aí, o que acontece para além da família? Quando nós passamos a viver com outros grupos, passamos a viver em sociedade, ampliamos o nosso convívio social, nós temos a tendência a progredir ainda mais, porque o progresso, e isso está até mesmo no livro dos Espíritos, está presente na Gênese, isso está presente nas obras básicas de Kardec. O ser humano, ele progride muito mais rapidamente quando em sociedade. Ele não vai ter um progresso rápido quando isolado. Então, o progresso, ele não é o mesmo para todo mundo. Ele não vai acontecer de forma igual para todos. Então, os mais adiantados, eles vão conseguir, as pessoas que conseguirem evoluir moralmente mais rápido, elas vão conseguir auxiliar as outras pessoas que convivem com ela, permitindo que um conjunto progrida de forma crescente, mesmo que de forma diferente, mas que progrida de forma crescente, contínua. Então, aqueles que conseguem se adiantar vão ajudar o restante. Por quê? Por viver em sociedade. Vão trazer os seus exemplos, as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, vão espalhar boa semente para aqueles que estão ao seu redor. E, de novo, se vivêssemos isoladamente, como é que essa tarefa de semeadura aconteceria? Então, o homem ele tem que progredir e isolado ele não tem condições disso, já que o seu progresso ele vai depender dos bens que é oferecido pela família, pela escola, pela religião, pelas outras inúmeras instituições no qual ele vai passar, pelo qual ele vai se encontrar. Então, por isso, o homem ele depende um dos outros. E nós somos criados para viver em sociedade, não isolados. Nós somos criados para compartilhar e, a partir disso, crescermos. Então, esse auxílio, essa participação é uma ação política. Essa questão de estou avançando, progredindo, aprendendo uma série de virtudes e eu trago isso para o meu meio, para os meus diferentes grupos e influencio as pessoas quanto a essa boa semente que eu tenho, que eu acabei adquirindo, que eu gostaria de compartilhar com os outros, isso é uma ação política. E isso é o mais interessante, pessoal. Isso é muito enriquecedor de se pensar. Porque esse auxílio, então, é uma ação política, embora ele possa não ser uma ação político-partidária, né? Então, essa ação política, ela sempre vai ser inspirada nos princípios do amor. Amar é desejar o bem. E no momento que eu desejo o bem, eu quero, então, que todo mundo possa agir no bem e progredir em conjunto. Então, a política está associada a essa ideia, sim, de progresso, de bem comum e de amor, justamente para que todos possam, em conjunto, crescer. Então, de novo, as casas espíritas, a sociedade espírita, o movimento espírita, ele não precisa e nem deve ser palanque para discussões partidárias, para que isso não crie afronta, desconforto, cisões, brigas desnecessárias num grupo que deve ser fraterno, coeso, unido, para que a boa palavra possa ser disseminada, que a boa nova possa ser espalhada.
Então, as pessoas devem aprender o respeito da opinião do outro, da decisão do outro. Não precisa, então, ser um palanque de discussões, de brigas. Não deve a casa espírita ser palco para isso. Mas o espírita, ele precisa assumir que ele é um cidadão. E como cidadão, para além de espírita, ele vive em sociedade. E ele deve, sim, fazer escolhas escolhas políticas que possam fazer ou gerar o bem comum, o bem para o seu estado, para o seu bairro, para a sua cidade. Cobrar dos partidos e dos governantes no qual ele votou, fazer esse processo de conscientização em quem eu estou votando, que projetos essa pessoa tem, que benefício vai trazer para o todo e não só para mim. Porque senão nós corremos o risco de manter e continuar mantendo o que acontece culturalmente em muitos países, inclusive o Brasil. Nós temos uma série de votos, uma série de governantes que chegam a ocupar espaços importantes dentro da política, a fim de obter apenas o cargo para benefício próprio. E aí nós reclamamos depois. Depois nós reclamamos, depois nós xingamos, nós ofendemos, mas esses governantes chegaram por votos. Então, que possamos ter a conscientização e a lucidez de que somos espíritas, mas somos cidadãos, e isso está totalmente ligado. Somos espíritas cidadãos que devem pensar no bem comum. Então, eu devo sim fazer escolhas positivas pensando no meu todo, pensando no meu bairro, na minha cidade, como foi comentado, pensando no bem comum de todos. E que eu leve a sério a política e a ligação política que o espiritismo tem e oferece. Até para respeitar as regras, para respeitar a ordem, a organização da casa onde eu me encontro, da instituição espírita onde eu estou inserido. Mas, de novo, que não façamos da casa espírita um palanque de discussão partidária, porque o respeito à fraternidade deve ser as regras maiores, que orientam a nossa boa conduta. E isso não é uma opinião própria, é o que as obras básicas nos pautam, nos trazem. É o que Kardec, a partir justamente do desdobramento de tudo que os espíritos nos mostram, vai conversando e trazendo a todos nós. Essa luz de que nós devemos cada vez mais sermos conscientes de onde estamos, conscientes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Por quê? Porque isso também está ligado ao outro termo que nós comentamos no início da palestra, que é a corrupção. Quando há uma quebra dessa proposta de bem comum, quando me utilizo da política para benefícios próprios, para propina, eu tenho sim um ato, então, de corrupção. Então, a corrupção está ligado a essa ideia de obter vantagens. Eu tenho um ato corrupto quando, de alguma forma, seja de ordem financeira ou de influência, porque não envolve corrupção, não envolve só questão de dinheiro, recebimento de um dinheiro, também está ligado à influência, a títulos, à ilusão que o poder pode nos trazer, a um determinado tipo de poder, de comando. Quando nós estamos centrados nisso, nós deterioramos a obtenção do bem comum, nós quebramos o bem comum, quebramos a lógica do bem para todos, porque queremos vantagem unicamente para nós. Pois algumas pessoas, elas estão sendo lesadas para que outras obtenham vantagens. Então, alguém sempre vai perder. E muitas vezes quem perde, se nós pensarmos no contexto maior social, é a população mais carente. Porque é a população primeira a ser atingida por uma questão de finanças, de dinheiro, de cortes de educação, de saúde, uma série de outras coisas que nós muitas vezes conhecemos e recebemos de informação pelos meios, pela TV, pelo rádio, internet e outros meios midiáticos. Então, corrupção sim está ligado à obtenção de vantagens, quando nós não nos importamos mais com o bem comum.
Porém, vale aqui ressaltar que a corrupção também está ligado a essa reflexão junto à política, ao espiritismo, porque corrupção não está restrito apenas a atos maiores, a atos que pertençam unicamente aos governantes. Corrupção, nós sabemos, não está limitada aos governantes, não está limitada àqueles que estão ocupando um cargo político. A corrupção, ela está ligada a uma imperfeição humana de obter vantagem, seja ela pequena ou grande. E aí que também cabe o espiritismo nos educar, nos auxiliar a sermos cada vez mais amorosos, fraternais, justos, a ponto de, no nosso dia a dia, não darmos espaço para nenhum ato de corrupção. E, se ele existir, tratarmos de corrigirmos esse ato. E é muito interessante que há uma palestra que foi oferecida, no caso, ela foi realizada pela Sueli Caldas Schubert, porque ela diz o seguinte: os que roubam estão tirando somas vultuosas daqueles que precisam, mas também aquele outro que tira uma pequena coisa qualquer do local onde ele exerce a profissão, porque, por exemplo, ele acha que no seu trabalho tem muito papel, tem muita caneta. Se ele levar para casa uma parte sem pedir, sem nenhuma explicação para aquilo, esses também não deixam de estar fazendo um gesto que, na verdade, não é honesto e nem digno. Temos que começar por aí. Temos que começar a ensinar nossas crianças a não tirar nada do próximo. Ensiná-las sobre a honestidade, dignidade, nobreza de caráter, que é isso que está faltando no nosso país. Então, vejam só, eu li um pequeno trecho dessa entrevista que a Sueli oferece e como é rico esse lembrete que ela nos dá. Os nossos pequenos atos, até a retirada de um material de um local sem permissão, não deixa de ser um ato corrupto. Furar uma fila, tentarmos levar algo sem pagar, já que alguém não nos cobrou, sem querer passou em alguma compra, não avisar a pessoa de que houve esse engano. Isso é um ato corrupto. É um ato corrupto quando nós tentamos influenciar outras pessoas ao nosso benefício. Não ganhamos um bem material, mas ganhamos, de uma certa forma, um poder ilusório de que temos uma ou outra pessoa sob o nosso domínio, sobre o nosso encantamento. Isso também é um ato corrupto. O que estamos fazendo dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, no próprio movimento espírita? Que possamos refletir se os nossos pequenos atos, eles não estão sendo corruptos, acusando alguém, falando mal de alguém, promovendo a discórdia, tentando fazer algo em benefício próprio, seja pequeno ou grande, que possamos aprender que a dignidade, ela precisa estar entranhada aos nossos atos menores ou maiores. E vale também lembrar aqui, e fazermos então de novo um panorama que estamos dizendo, até para finalizarmos a nossa palestra, vale lembrar aqui, e se então a política não é algo negativo, se a política está sim associada ao espiritismo, como a outras religiões, a outras filosofias, se então a política é algo que nós devemos pensar, sim, desde o nosso social até os nossos grupos menores, que possamos, então, tornar essa política uma política justa, que as nossas ações, elas sejam justas, para que nós possamos promover o bem comum onde estivermos. Mas para que as nossas ações possam ser justas, qual a reflexão maior de hoje? Que o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa reforma, a nossa melhoria íntima, ela é primordial. Porque só nos modificando intimamente, estudando, compreendendo, retirando das vivências que a vida nos oferece um aprendizado de crescimento, se nós tornarmos as nossas dores, a nossa força para conseguirmos avançar, possamos também levar conosco aqueles que estão ao nosso redor, nós estaremos, então, promovendo o bem
nós estaremos colocando em prática o que o Kardec nos alerta nas obras básicas, a partir da lei de progresso, da lei de justiça, da lei de amor. Então, a nossa reforma, a nossa melhoria, ela é primordial, porque o trabalho individual de cada um será um trabalho coletivo de todos. E assim teremos uma sociedade mais justa. Então, a política, ela servirá ao bem comum, nós faremos um bom uso da política, independente dos partidos que optamos, no caso, apoiar ou não. Para além disso, evitaremos que os atos corruptos estejam emaranhados ou estejam no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Nós conseguiremos contribuir para o progresso. E conseguiremos perceber que o Espiritismo, ele é muito divino por nos trazer essa lucidez, de não nos manter fechado numa filosofia que só pensa em como será a partida do ser, a partida, ou como será a nossa chegada no plano espiritual. É para além disso. O Espiritismo nos oferece uma gama de ensinamentos morais, sociais, políticos, voltados para a educação. Então, nós devemos, sim, fazer a nossa parte estudando, lendo, nos reformando intimamente. E aí vale aqui a pena lembrar rapidamente, para fechar nossa palestra, que nessa mesma jornada que aconteceu, essa jornada espírita em que a Sueli nos dá uma entrevista, ela nos lembra o seguinte quanto à evolução do mundo, a evolução dos planetas. Ela nos conta que havia um senhor muito amigo do Chico Xavier e que era amigo dos pais dela. Então, uma história super pessoal que ela estava comentando nessa entrevista. Que esse senhor, que era muito amigo do Chico Xavier e que era amigo dos pais dela, numa conversa particular do Chico, ouviu atentamente o Chico conversando, comentar com ele o seguinte. Então, eu vou ler a passagem em que a Sueli nos conta essa história. Ela diz que esse amigo, então, manteve durante anos uma aproximação muito grande com o querido médium, com o querido Chico. Em uma de suas viagens a Pedro Leopoldo, nessas conversas, o Chico revelou, isso no período de 50, década de 50, o Chico revelou que os portões do umbral tinham sido abertos e que na parte mais inferior havia um grande número de espíritos infelizes, muito apegados ao mal e queriam reencarnar como última oportunidade, mas não de uma vez. Seria ao longo do tempo, e isso tem acontecido até hoje. Então, ela nos conta esse trecho, essa fala do Chico, que na década de 50, então, uma série de espíritos ainda muito arraigados ao mal, muito apegados à materialidade também, acabaram renascendo. E vieram renascendo ao longo desse período. E ela comenta, o que sabemos é que se esses espíritos permanecerem nos mesmos propósitos maléficos, não mais reencarnarão no planeta. Ao desencarnar, irão para um mundo inferior ou um mundo primitivo. E o que a Sueli aqui nos traz, então, no caso, como então um alerta, um lembrete a partir dessa entrevista? Que se nós estamos hoje, ao ligar a TV, rádio, internet, nós ligarmos essas mídias. Ao ligarmos essas mídias, nós vemos cada vez mais atos de corrupção, nós vemos cada vez mais o mundo parecendo entrar em uma certa desordem. Vale lembrar, o mundo pode estar em desordem, mas Deus não. E nós estamos passando por um momento de regeneração. E é muito válido esse lembrete de que uma série de espíritos tiveram sua última oportunidade para nascer, para reencarnar. Porque muitos desses espíritos estão promovendo uma série, daqui a pouco, de ações, de barulhos, que nos amedronta muitas vezes, ou nos deixa perplexo de como o mundo ainda pode ter um ato de corrupção, pode ainda desejar o mal. Mas estamos nesse momento em total processo de transformação. Transformação íntima, e o planeta está em transformação. E por que é importante lembrar disso? Porque se reforça, então,
o quanto é essencial o nosso aprimoramento individual para progredirmos junto com o planeta que está progredindo, para que a nossa vibração acompanhe essa vibração elevada que o planeta Terra está avançando, ou está conquistando, ou está prometendo avançar, para que possamos seguir junto com esse avanço do mundo e para que também possamos influenciar politicamente, como ciência, como arte, aqueles que estão ao nosso redor, promovendo o amor, a justiça e a bondade, a fim de que possamos colocar em prática a lei do progresso, a lei do bem comum, onde crescemos e evoluímos juntos. Por isso, meus amigos, pensemos com muito carinho nisso. Pensemos com muito carinho que para fazer o bem e evitar o mal é necessário extinguir o nosso orgulho, a inveja, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, não só em nós mesmos, mas nas nossas instituições e nos nossos grupos sociais, para progredirmos e colocarmos em prática o bem. Façamos a nossa prece final, agradecendo a Deus por tudo aquilo que aqui foi possível ouvir, lembrar, recordar, para colocar em prática, então, essa amorosidade que o nosso Mestre Jesus tanto nos ensinou. Possamos progredir não apenas individualmente, mas coletivamente, pensando no bem, atuando no bem, voltados para o bem. Obrigado, Mestre amado, Deus, Pai Criador, e a equipe espiritual que sempre nos atende. Obrigado por tudo, que assim seja. Possamos ficar em paz e permanecer em paz, meus amigos.